Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Vidão, hein? Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, mas porque não tinha terra profunda. Vou repetir o versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos mais uma vez orar? Senhor Jesus, pedimos de novo para o Senhor a tua bênção, para que entendamos a sua palavra. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, todo esse tempo da pandemia, a minha oração tem sido: Deus, o que eu falo para o teu povo, para as ovelhas que o Senhor tem me dado, me concedido aqui na DNA Brazilian Church? Qual é a palavra de consolação? Qual é a palavra de esperança? Qual é a palavra de ânimo? E nessa semana o Senhor me deu essa palavra. Eu fiquei meditando, mas onde está a consolação? Onde está a esperança? Bem, antes de tentar responder estas perguntas, eu queria dar uma interpretada no texto para você. Dos versículos de 1 até 10, ou de 1 até 9, o Senhor Jesus Cristo está falando essa parábola. Mas do lado, nos versículos 18 em diante, ele está explicando uma por uma. Aí no mesmo Mateus 13, olha o versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entendem, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por um. Olha que interessante, a parábola do semeador. Antes, deixe-me contar uma história triste, engraçada, tragicômica. Eu fui missionário no Uruguai nos anos 89 a 91. Era um projeto de treinamento no campo missionário, Pastor Hickley, que nós íamos passar 2 anos trabalhando associados a uma igreja local para plantarmos uma nova igreja que seria uma congregação desta igreja com a qual nós estávamos associados. Um grupo de 4 ou 5 missionários e missionárias brasileiros foram para o Uruguai, na cidade de Florida. Eu era o líder da equipe e nós trabalhávamos com uma igreja na cidade de Florida chamada a igreja
Cristo vive. E por essa igreja nós somos uma cidadezinha do lado chamada Mendoza Chico. Mendoza Chico quer dizer, meu irmão, Mendoza pequena. Na cidade haviam 1.000 habitantes. 1.000 habitantes, pastor Rick. Tinha menos habitantes na cidade do que no prédio onde eu morava em São Paulo, na Avenida Paz de Barros. Tinha 2.000 pessoas no prédio. Imagina, a cidade inteira tinha 1.000. E nós fomos plantar uma igreja aí. E uma noite, o pastor da igreja local lá me pediu para pregar. E eu preguei sobre a parábola do semeador. Só que eu não sabia falar o espanhol direito. E lá no Uruguai é meio parecido com a Argentina, é o castelhano. E é diferente o sotaque. Lá a gente fala, em vez de falar ela, né? Ella, lá é echa. Em vez de falar yo, no Uruguai é show. Em vez de falar calhate la boca, é cachate, né? Calle, que é rua, no Uruguai se diz calle. O doble L tem esse som de sh, assim. Bom, mas e muitas palavras eram iguais, né? Por exemplo, carro e carro, só pronuncia diferente. No português, 2 R's tem esse som de r. E no Uruguai, não, 2 R's você tem que falar os 2 R's. Carro. Não pode falar assim, como se fosse um J para eles, né? E a gente estava aprendendo. Então, mas eu achava que semeador era a mesma coisa. Então eu cheguei no púlpito e falei assim: hermanos, hoje vou predicar sobre a parábola del semeador. As pessoas se olharam entre elas assim. E o pastor da igreja que estava atrás de mim já começou a dar gargalhada. Eu falei: que esse cara está rindo? E eu disse: hermanos, el Senhor dijo que nosotros somos como semeadores de la palabra y Él desea que salgamos al mundo semeando la palabra en todas las naciones. O pastor atrás dava gargalhadas que não aguentava, a igreja dava risada demais. E aí eu descobri que eu estava falando uma coisa muito feia. Semeador em espanhol é sembrador. Não é semeador. Um semeador é um fazedor de xixi. Por exemplo, aqui a gente não diz que o gato mia. No Uruguai é mauja. Diferente. A gente não fala semente. No Uruguai, semilha é semija. Para nós, semente é semija. Só que semeador para eles é semija. Então o que eu estava pregando na igreja? Que Deus está nos chamando para fazer xixi no mundo inteiro, fazer xixi em todas as nações da terra. Isso eu estava pregando na igreja. Pode imaginar? Porque eu não sabia que semeador em espanhol é a pessoa que faz xixi. Se eu falo no Uruguai, o gato está miando, eu estou dizendo, o gato está fazendo xixi. Era horrível, e a gente às vezes sem saber estava falando absurdos, né? E toda vez agora que eu vou ler a parábola do semeador, eu lembro disso que eu falei lá no Uruguai, convidando a igreja a fazer piti em todo o mundo. Aprendi por duros caminhos. Mas voltemos à palavra de Deus. Quem é o semeador? O que é a semente? E quem são, ou o que são, os solos? Nós temos 3 personagens aqui nessa história. O semeador, evidentemente, sou eu e você. Nós somos os missionários de Deus que vão levando a palavra de Deus. Logo aprendemos que a semente é a palavra de Deus. Você já imaginou uma semente? Você parou para pensar como que uma árvore de laranjas enorme, uma árvore de abacate, uma árvore de qualquer árvore, como que uma coisa tão grande pode estar dentro de uma coisa tão pequena? Esse é um milagre da semente. De uma semente sai uma árvore enorme. Então aqui a semente é a palavra de Deus. E os solos? Os corações que ouvem a palavra de Deus. Então, algumas dicas importantes. Primeiro,
é obrigatório o semeador sair para semear. E essa semeadura tem dois significados. Um menos importante, mais válido. O segundo, absolutamente importante. Qual é a ideia do primeiro? Sem semear, não há colheita. Eu não sei como você está vivendo agora. Talvez essa pandemia a tenha impedido de fazer muitas coisas. Mas ore a Deus e busque a Deus para saber o que você pode fazer. Sem semeadura, não há colheita. Outra coisa importante que você precisa saber: o que você plantar, isso você vai colher. É a lei da semeadura. O que você semear, isso você vai colher. Terceiro, quanto mais você semear, mais chance de colher mais você terá. Vou repetir: quanto mais você semear, mais chance de colher mais você terá. Isso no campo, vamos assim dizer, humano, natural. Não tem dúvida, se você está colhendo frutos amargos hoje, é porque lá atrás você plantou sementes de frutos amargos. Se você não gosta dos frutos que você está colhendo hoje, mude a sua sementeira hoje para colher frutos diferentes amanhã. O Albert Einstein disse que uma definição de loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Uma definição de loucura é plantar a mesma semente e esperar fruto diferente. Então aprende isso, que é muito importante na sua vida, mesmo no ambiente desse aprisionamento pandêmico. O que é que você pode plantar para colher amanhã? Pense sobre isso. O segundo significado, que é o mais importante no texto, tem a ver com essa semente que é a palavra de Deus que nós devemos jogar em muitos e muitos e muitos corações. Vamos falar um pouquinho sobre a semente. Pastor Hickley, eu vejo a semente tem algumas características maravilhosas. Primeiro, toda semente lançada germinará. Na nossa história diz que uma caiu na beira do caminho, brotou. Outra caiu em terreno pedregoso, brotou. Outra caiu no meio de espinhos, brotou. E outra caiu em terra boa, brotou. O que eu aprendo sobre a semente, que é a palavra de Deus, ela nunca ficará sem brotar. Numa outra passagem da Bíblia, a Bíblia diz assim: de Deus ninguém se zomba. O que o homem plantar, isso colherá, porque nenhuma semente fica sem brotar. No que diz respeito à palavra de Deus. Então, toda semente lançada, você fala: eu falei de Jesus para aquela pessoa, não aconteceu nada. Vai brotar lá no coração dela. Se não hoje, amanhã, se não amanhã, depois de amanhã, no mínimo vai brotar uma situação para que essa pessoa seja inexcusável diante de Deus. Em outras palavras, o seu serviço nunca será em vão para o Senhor. Toda vez que você estender um folheto, uma escritura, dar uma palavra de Deus para alguém, essa é uma semente que brotará no coração. Nenhuma semente fica sem brotar. Outra coisa interessante que tem aqui é sobre os solos. Tem 4 tipos de solos. O primeiro solo, que diz aqui, caiu à beira do caminho, onde a terra não era profunda, mas brotou. No solo à beira do caminho. Um semeador, um agricultor profissional, ou que entende de agricultura, ele não joga semente à beira do caminho. Ele não joga semente no meio dos espinhos. Ele não joga semente em terreno pedregoso. Ele só põe a semente na terra que ele a preparou. Profundidade. Foi passado o arado, ela está pronta, ela está sendo regada. É uma terra que ele sabe é boa.
O agricultor, humanamente falando, escolhe o solo. O missionário de Deus, que é o semeador, ele não escolhe solo, ele lança semente em todos os solos. Em outras palavras, todo solo é merecedor de receber a palavra. Nós não podemos evangelizar só na nossa cidade e deixar a cidade do lado sem evangelizar. Lá na frente o Senhor disse: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. A expressão é: e ser-me-eis testemunhas em e até, significa ao mesmo tempo. Como que eu posso evangelizar na minha cidade, na outra cidade, no outro estado e no outro país ao mesmo tempo? De 3 maneiras: indo lá, mandando alguém ou investindo em alguém para ir, e evidentemente orando por isso. Mas todo solo merece. Há uns anos atrás eu comecei um projeto missionário numa região muito difícil da cidade de São Paulo, que naquele tempo se chamava Boca do Lixo. Mais tarde foi chamada de Cracolândia, um lugar pesado de drogas, de roubo, de prostituição, muito difícil. Ironicamente, aquele lugar tem Rua Aurora, que é Nascer do Sol, rua com nomes maravilhosos. O bairro chama-se Luz, mas vivia em trevas. E eu lembro que quando eu comecei aquele trabalho, um senhor idoso me procurou e disse: olha, Nassif, você tem que parar de ir naquele lugar falar de Jesus para aquela gente. Eu falei: mas por quê? E ele disse: aquelas pessoas, Jesus não morreu na cruz por aquele tipo de gente. Olha que coisa terrível, escolhendo solos. Não, a Bíblia Sagrada diz que todo solo, ou seja, todo coração é merecedor de receber a palavra de Deus. Agora, o Senhor Jesus disse que os solos têm características diferentes. Olha a primeira característica, aquela que caiu no caminho, na beira do caminho. Tem pouca terra, brota, mas logo o sol vem e queima tudo, ou seja, Satanás arranca logo. Por quê? O que o Senhor Jesus disse aqui é que ela não tem profundidade em si mesma. A outra cai no terreno pedregoso. Interessante, ela também brota, a do terreno pedregoso, mas ela também não tem muita terra. E porque ela não tem muita terra, não tem profundidade, quando acontece uma coisa interessante, olha o que o Senhor Jesus diz aqui: ela sofre uma perseguição, é o sol quente queima a planta. Qualquer perseguição: você virou crente, está indo na igreja, pronto, a pessoa desiste daquilo. O terceiro é o entre espinhos. Ela também brota, e o Senhor Jesus explica que essa pessoa recebeu o Senhor, a plantinha do novo nascimento está brotando ali, né? E quando ela vai desabrochar, essa pessoa sai correndo atrás dos desejos da vida e começa a valorizar mais, buscar coisas no mundo, a ilusão das riquezas. Não é que não pode ser rico. Eu dou graças a Deus que tem pessoas ricas. Eu não tenho nenhum problema com pessoas ricas. Eu acho que elas devem existir, porque a riqueza gera riqueza. Não tenho nada contra isso. Mas algumas pessoas se iludem de tal maneira pela corrida da riqueza que abandonam o Senhor da riqueza, não é? Interessante. O que eu aprendo então sobre solos, pastor Hickley, é que a palavra que vem no meu coração vai ter o destino que o meu coração quiser. Eu posso ser a semente da beira do caminho. Meu coração pode ser beira do caminho, que o Satanás logo tira de mim as coisas. Pastor, como eu posso me livrar? Eu não quero ser um terreno de beira do caminho,
também não quero ser um terreno pedregoso e muito menos deixar de dar os meus frutos por causa dos espinhos. Como que eu me livro? Como que eu não quero isso para mim? Como que eu preparo o meu solo para ser um solo fértil? Eu acho que essa é a bênção dessa palavra, porque quando nós olhamos para a Bíblia, a gente pensa nos outros, nunca pensa na gente como solo. Ah, eu preguei para aquele. Às vezes eu estou lembrando dos cultos presenciais e lembro de uma pessoa, de outra, sem julgar, sem dizer nome de ninguém. Nossa, tinha uma alegria de estar na igreja, desapareceu. Onde você estava? Ah, viajei, chegou parente em casa, a gente foi à praia, dali a pouco... Havia um fervor, um interesse, e de repente aquilo... Foi embora. Outro era... alguma coisa aconteceu, falou, não, eu preciso fazer uma coisa ali, eu preciso correr atrás da não sei o quê, e tinha uma série de desculpas para desaparecer. Então eu fico sempre tendente, quando eu leio essa passagem da Bíblia, pastor Rick, a pensar em outras pessoas. Naquele coração. Mas aí vai o grande engano. Esse trecho da Bíblia é para que eu avalie o meu coração, especialmente nessa pandemia, especialmente nessa nhaca de isolamento social, de muitas coisas ainda não funcionando adequadamente, neste tempo em que nos sentimos tolhidos da liberdade de ir e vir, de fazer o que gostamos. Nestas horas, nós podemos avaliar que tipo de solo nós somos. Será que eu sou esse solo à beira do caminho? Que eu me alegro, mas logo eu me deixo ser levado por tentações do maligno e rouba a palavra de Deus dentro de mim? Será que eu sou esse solo que era pedregoso, que a palavra começa a brotar, mas de repente qualquer perseguiçãozinha, qualquer dificuldadezinha, eu já desisto de Deus, desisto de brincar de crente, não vou mais na igreja? Será que eu sou esse solo cheio de espinhos, que eu gosto de Deus, mas eu vou faltar no culto porque eu quero ir no futebol? Nada contra, eu adoro futebol. Eu vou faltar no culto porque eu vou à praia. Nada contra, eu gosto da praia. Mas é interessante que às vezes eu arrumo compromisso na hora do culto, provando que o meu coração é cheio de espinhos, que eu valorizo menos estar na presença do Senhor do que as coisas que eu estou fazendo opção agora. Eu acredito que esse texto, em primeiro lugar, pastor, é para que eu e você, meu querido, avaliemos o nosso coração. O que o Senhor Jesus está dizendo para mim? Nacife, como é o teu coração? O teu coração é desses que logo permite que qualquer tentação te afaste de mim? O teu coração, Nacife, é destes cheios de pedra, que não tem terra boa, e logo qualquer dificuldadezinha faz você desistir de mim? Nacife, como é o teu coração? Cheio de espinhos, você opta por outras coisas em vez de optar por mim? Eu não sou a sua prioridade, Nacife? Ou o seu coração é de terra boa, que entende a minha palavra e por isso brota e dá fruto? A parábola do semeador, pastor Rickley, serve para nos ensinar que tipo de coração nós temos. E antes ainda de responder a sua pergunta, eu queria te dizer uma outra coisa. Sabe qual é o tipo do meu coração? Os 4. Às vezes, num só dia, eu sou um daqueles 4. Ou às vezes os 4, num único dia. Tem um dia que por qualquer razão, qualquer tentaçãozinha me desvia do Senhor. Tem outro dia que qualquer dificuldade me desvia do Senhor. Tem outro dia que qualquer outra coisa mais agradável que o Senhor me desvia do Senhor. E tem dia que eu entendo a palavra e fico na palavra e deixo que ela brote e dê frutos. Como é o seu coração? Mais interessante e mais importante, pastor Rickley, do que nós sabermos
que tipo de coração somos hoje é saber que tipo de coração eu desejo ser. O Senhor contou essa parábola para dizer para mim, para o pastor Hickley, para você que está na sua casa, para você que está aí me ouvindo, que você decide como vai ser o seu coração. O jeito de livrar-se, decisão sua, opção sua. Isso Deus dá a você o controle, o poder de decidir qual é o solo que identifica o seu coração. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Sabe por quê? Porque o Senhor deseja que o seu coração, quando a semente da palavra cai nele, produza muito fruto. Muito fruto. Lembra lá no começo da nossa mensagem de hoje? O que você plantar, isso você vai colher. Sem plantação não há colheita. Quanto mais eu semear, mais chance de colher mais eu terei. O Senhor deseja que você colha em abundância. É o desejo do Senhor. Qual é o seu desejo? Como é o seu coração? Mais importante de saber como é o seu coração é qual coração você deseja. O coração à beira do caminho, o coração pedregoso, o coração cheio de espinhos ou o coração terra boa. E peça a Deus que transforme o seu coração e assim você terá uma grande e boa colheita. Você não acha isso, pastor? Maravilha a palavra, pastor. E percebo nas escrituras que o solo que tem o poder de gerar frutos é só um, né? Então, até por uma questão de inteligência, uma questão de amor próprio, que eu ame a própria palavra, que eu ame que ela cresça, que ela produza raízes, né? Esse solo que é o bom solo, né? O solo preparado, a boa terra, ela é propícia então para que essas raízes cresçam, porque sem raízes profundas, porque o sol ela vai vir sobre toda plantação, não é verdade? Ou seja, dificuldades vão acontecer até para quem tem o coração, tem a terra, o solo saudável, vamos assim dizendo. Mas é somente nesse solo, porque ele diz, e que foi semeado na boa terra é aquela que ouve e entende, este frutifica. O outro não frutifica. Brota, mas não frutifica. Isso. Não é interessante? E olha, deixa eu dizer uma coisa sobre o solo para você. Você fala, como eu faço para me livrar do solo da beira do caminho, do solo pedregoso ou do solo de espinhos? A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda beira de caminho, de toda pedra e de todo espinho. Confessa para o Senhor, meu coração é à beira do caminho, qualquer coisa rouba a tua palavra de mim. Por que eu sou assim, Senhor? Eu quero um amor profundo. Senhor, meu coração é cheio de pedra, limpa as pedras do meu coração, deixa uma terra profunda e fofa. Senhor, na terra do meu coração está cheio de espinhos, toda hora eu traio você por outros amores. Uau! Então, Senhor, limpa o meu coração. E quando Deus limpa, você se torna num solo onde a semente não só brota, mas dará frutos. E eu queria dizer que todo fruto carrega em si mesmo a semente original. Então, esses frutos é a multiplicação, não é verdade? Exato. Uma palavra final para você. Se eu colocar na minha mão sementes de laranja e perguntar para você, o que você está vendo? Você responder sementes de laranja, você está certo, mas não tem toda a verdade. Em cada semente tem uma árvore. Eu posso mostrar sementes de laranja para você e dizer assim, olha quantas árvores tem na minha mão. Mas eu posso também, e ainda não é toda a verdade, eu posso dizer para você, cada árvore dessa produzirá laranjas, que por sua vez terão sementes, que por sua vez produzirão outras árvores.
Então, quando eu mostrar umas sementes de laranja para você e te perguntar o que você está vendo, diga: uma floresta de laranjas. E é isso que Deus deseja fazer na sua vida e a partir da sua vida. Às vezes eu olho para uma pessoa, pastor Hickley, e vejo nele uma árvore frutífera. Mas às vezes eu olho para algumas pessoas e vejo neles uma fruta que dará muitas árvores. Uau! Isso Deus quer fazer conosco. Mas lembre-se, a decisão de que tipo de solo é o meu coração, Deus deu a você o direito de escolher. Faça boas escolhas para não ficar arrependido depois, porque não brotou direito, queimou, cresceu e murchou ou não deu nenhum fruto. Pense sobre isso. Deus te abençoe poderosamente. Amém? Amém. Pastor, ore por nós então, Amém. pedindo que essa palavra fique bem plantada em solo profundo nos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que a Tua palavra é a semente. E toda semente cresce, toda semente traz em si mesmo vida. E nós aceitamos a Tua palavra como verdade para nossas vidas, Pai. Também reconhecemos, Pai, que quem dá crescimento à palavra é o Senhor. Quem dá o crescimento à semente é o Senhor. Todavia, queremos apresentar ao Senhor o solo, o terreno do nosso coração. E reconhecer, ó Deus, que nós precisamos ser ainda mais arados. Precisamos ser ainda mais adubados, Senhor Deus. E o Senhor tem total liberdade para fazer isso em nossas vidas. Então eu te peço, Senhor Deus amado, que o Senhor venha plantar cada vez mais sementes em nosso coração. E que nós possamos ter aceitação, voluntariedade, reverência à Tua palavra, para que essa venha produzir raízes profundas dentro de nós. Pelo amor que nós temos ao Senhor, nós te damos liberdade para fazer com que essas raízes cresçam profundamente, Senhor Deus. E que o Senhor venha produzir o fruto específico em cada um de nós. Abençoamos, meu Pai amado, as famílias que nos assistem nesse dia, te pedindo, Senhor Deus, que dentro dessa casa, dentro deste lar, muitas árvores cresçam e por sua vez venham produzir muitos e muitos mais frutos, ó Deus. No nome santo de Jesus, ó Deus, eu te faço essa oração já te sendo grato pelo teu sim e o teu amém, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, o que o Senhor Jesus Cristo disse, que a terra boa é aquela que ouve a palavra e a entende. Entendeu? Produza bons frutos para a sua alegria e a alegria dos que vivem ao seu redor.